dia! Adorei esse vídeo! Ficou lindo demais. Dá um bom dia para quem venceu o frio aí. Venceu o feriado. De 2 Fs, frio e feriado. Meu Deus, e você está aqui. Uma salva de palmas para você. Bora aquecer. Deus é bom, amém? E nós estamos nessa série linda, amém? A família. Gente, não tem coisa mais linda do que falar sobre família. Amém? Quem aqui tem uma família? Glória a Deus, todo mundo aqui tem uma família. Nem que seja você e uma pessoa, vocês são uma família. Amém? E essa é a seleção que Deus fez para vencer. Amém? Nós somos campeãs em Cristo Jesus. Amém? E aproveitando esse tempo de Copa, né? Que vamos começar. E eu queria falar para vocês algo importante. A Copa é tão bacana, sabe por quê? Ela consegue parar países. Pensa, o mundo inteiro, Ocidente e Oriente, estão parados na Copa. A Copa, ela muda rotinas, certo? A Copa une pessoas. A Copa faz multidões gritarem ao mesmo tempo. Já parou para pensar nisso? Copa faz pessoas chorarem por causa de um gol. Copa faz você abraçar um desconhecido. Você nem conhece a pessoa que você está assistindo o jogo, mas aí faz um gol, você dá um abraço na pessoa. Copa faz todos vestirem a mesma camisa. Copa faz as pessoas cantarem o hino da sua nação com emoção. Copa faz a cidade mudar. Copa faz o clima mudar. Copa faz a atmosfera mudar. Sabe? Quando existe paixão, gente, o ambiente todo sente. O ambiente todo sente. Mas a nossa família é a grande seleção que Deus fez para vencer. E nós precisamos sentir tudo isso que uma Copa faz a gente sentir. Por quem? Pelas pessoas que nós amamos. Pelas pessoas que nós caminhamos. Pelas pessoas que andam junto com a gente. Porque hoje a gente vê famílias destruídas, relacionamentos rasos, desconexos. Nós vemos pessoas distantes. Vemos cada um no seu celular o tempo inteiro. Lá em casa a gente tem hora que a gente olha assim, tá cada um no celular e fala assim, gente, nós estamos muito conectados, vamos desconectar e vamos nos conectar de outra forma. Ou então eu brinco assim, nossa, a nossa família está muito tecnológica, vamos largar a tecnologia agora. Por quê? Porque existe um ladrão de tudo isso que tem feito a gente se esfriar. Certo? Esfria, fala para quem está do seu lado assim, esfriou, mas vai esquentar. E Satanás, ele luta muito contra a família. Por quê, gente? Porque a família se torna uma ameaça espiritual. Verdade. Porque quando Deus restaura uma casa, Ele não restaura somente uma casa. Ele restaura uma geração inteira. Então, isso é muito importante, isso é muito significativo. Você quer ter uma igreja forte? Tenha famílias fortes. Então, por isso, nós vamos lutar contra a frieza nesse dia de hoje, contra a frieza, e a frieza mesmo, porque você tem que ficar aqui mantendo seu corpo aquecido de toda forma. Você tem que lutar contra a frieza, e é frieza versus amor. Quem vai vencer? O amor vai vencer, eu tenho certeza. Amém? E a mensagem de hoje é amor ou frieza? O jogo decisivo dentro de casa. E eu queria que você lesse comigo Mateus 24:12. Vamos ler todos juntos? Vai passar no telão, é um versículo pequeno. E vai dizer assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos ler todos juntos? E por se multiplicar... Eu oro que essa palavra entre na sua vida, na sua casa, na sua semana, faça sentido na sua segunda-feira e você possa colher muitos frutos dela em nome de Jesus. Amém? E quando a gente fala em Copa do Mundo, estamos falando em Copa, né? Porque vamos começar um tempo de Copa na nosso mundo, né, gente? Talento não ganha sozinho. Já pensou nisso? Você pode ter um excelente jogador em um time, mas ele sozinho não faz tudo. Ele precisa de uma equipe. Existem seleções bilionárias que fracassam. Tem muito dinheiro.
Existem jogadores extraordinários que não conseguem levantar uma taça. Já pensou nisso? Existem times tecnicamente perfeitos que perdem para equipes que possuem algo maior, paixão. Eu estava assistindo um documentário esses dias e eu vi que a seleção de Curaçao vai pela primeira vez para a Copa. E aí eles estavam lá adorando a Jesus. Fizeram um culto de ação de graças, fizeram um culto agradecendo por terem sido chamados para a Copa do Mundo. Então eles estão o quê, gente? Com paixão. Porque futebol, gente, não é apenas técnica. Futebol é entrega. Cadê os peladeiros aqui de plantão? Vocês não estão jogando pelada mais não? Ninguém aqui? Só o Rafa, o pastor Rafa? Quem mais? Quem mais? Tem uns gatos pingados ali, tem uns gatos pingados. Futebol, gente, é entrega. Não é apenas estratégia, é coração. Quem gosta, gosta. Eu torço para o Brasil na Copa, somente. Chegou a minha época de torcer, por isso que eu estou animada, empolgada. Porque eu fico 4 anos sem torcer. De 4 em 4 anos eu visto uma camisa, torço e acabou. Porque eu não torço para time nenhum. É isso. Não é apenas vestir a camisa, é honrar uma camisa que eu estou carregando. Amém? E talvez uma das maiores tragédias da vida seja quando uma família continua vestindo a mesma camisa, morando na mesma casa, sentado à mesma mesa, mas não joga no mesmo time. Isso é terrível. Sabe por quê? Muitas famílias não estão destruídas, muitas famílias estão frias. Por isso vamos falar de frieza. Continuam juntas, mas desconectadas. Continuam casados, mas distantes. Continuam sendo pais, mães, mas emocionalmente desconhecendo os seus filhos. Continuam vivendo no mesmo endereço, mas habitam em mundos diferentes. E isso é terrível. E Jesus, ele fala que nos últimos dias, como nós lemos o versículo, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Ele não falou que acabaria de repente. Ele falou que esfriaria. Ele não fala que vai desaparecer. Não, ele fala que vai esfriar. E algo que vai esfriar, gente, ele não começa com uma explosão repentina. Não, ele começa com uma redução gradual de temperatura. Você não pega algo quente e de repente ele está frio. Não, ele começa quente, pega um cafezinho bem quente. Passam alguns minutos, ele está o quê? Nesse frio, ele está gelado. Mas não é de repente, ele passa por um processo de desaquecimento. Menos conversa, menos abraço, menos cuidado, menos honra, menos atenção, menos perdão. É isso que acontece em uma família que esfria. E hoje Deus quer confrontar isso em nós. Amém? Porque uma família poderosa e campeã não é aquela que nunca enfrenta problemas. Não. É uma família poderosa, é aquela que recusa permitir que o amor perca a temperatura. Por mais dificuldades, problemas que nós enfrentemos. Amém? Você está perto de alguém aí da sua família, dá um agarro nela assim, nele assim, vamos esquentar, vamos esquentar, vamos esquentar. Bispo Carlos tem uma frase que fala assim: grandes tragédias raramente acontecem de uma vez. Elas começam quando deixamos de perceber os pequenos sinais. Um casamento geralmente não acaba de um dia para o outro. São pequenos sinais que vão sendo dados. Um filho não se rebela de uma hora. Cansei, você vai descer. Não, são pequenos sinais que vão se acumulando. E a gente precisa entender que a frieza é um desses sinais que destrói a nossa família. Amém? A maioria das famílias, gente, nunca é falta de teto. É falta de calor. É falta de calor que a gente está. E hoje nós vamos nos aquecer. Amém? E Satanás, ele sabe que se ele esfriar uma família, ele não precisa derrubar paredes. É muito fácil. Ele esfria a família. E está tudo certo. E aí aquela palavra se cumpre. O amor de muitos se esfriaria. Se esfriará. Porque quando o amor, gente, ele esfria, o resto todo começa a se desmoronar. É fácil, mas Deus criou, Ele não criou famílias para funcionarem como empresas. Deus criou famílias para funcionarem como alianças. E hoje nós vamos renovar nossas alianças. Amém? Toda fogueira
abandonada, quando você olha ali, você fala assim, poxa, não tem mais nada aceso aqui. Mas se você jogar uma faísquinha, ela pega fogo. Se você dá uma sacudida em uma brasa que está um pouquinho acesa, ela pega fogo. Amém? E hoje Deus vai mexer nas nossas brasas, que talvez estejam um pouco, com pouco fogo, pouco aquecida. Amém? Fala assim para quem está do seu lado, assim, Deus te trouxe aqui para mexer nas brasas da sua casa. Amém? Porque nesse frio a gente precisa ficar quente. A gente precisa se aquecer. E o que precisamos aprender hoje? Apocalipse 2:4. Você vai ler junto comigo, é um versículo pequeno. Diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Vamos ler todos juntos? Número 1. A frieza começa quando a presença vira costume. Esse texto de Apocalipse, João está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, para a igreja de Éfeso. Ele não estava falando para uma igreja que estava afastada, ele estava falando para uma igreja que estava ativa. Ela estava funcionando, trabalhando, ela estava realizando tarefas, mas ela tinha perdido algo fundamental, o amor. Isso acontece dentro das nossas casas também, porque existe uma enorme diferença entre estar presente e ser presente. Tem muita gente que está presente aqui, de corpo, mas a cabeça está lá na lua. A cabeça está lá em outra coisa que tem que resolver amanhã. Mas tem muitas pessoas que estão presentes aqui, estão sendo presentes, estão prestando atenção, estão absorvendo, estão conseguindo entender algumas coisas. Amém? Tem pai que mora dentro de casa, mas não tem o coração dos filhos. Tem mãe que realiza tudo para a família, mas não consegue desfrutar dela. Tem filhos que passam horas dentro do quarto, mas não tem um minuto de relacionamento com seus pais. Tem casas que dividem a mesma cama, mas nunca compartilham o mesmo sonho. Mas uma família precisa sonhar junta. Amém? A rotina, gente, ela possui uma força muito perigosa. Ela transforma milagres em algo normal. Ela transforma presentes em paisagem. Olha que lindo. Transforma pessoas em móveis emocionais. E não é isso. Você olha todos os dias e para de valorizar. Você fala, eu tenho. Meu marido fala uma coisa muito importante para a nossa filha. Ele fala assim, filha, eu quero isso, eu quero aquilo. Filha, você tem tudo. Você tem um pai e uma mãe dentro de casa. Isso é tudo que você precisa. Ele fala assim, eu não tive um pai dentro de casa. Eu só tive uma mãe, né, amor? Ele fala, eu só tive uma mãe dentro de casa. Eu não tive um pai dentro de casa. Você tem tudo. Você tem um pai e uma mãe dentro de casa. Então, para de reclamar. Na Copa do Mundo, uma seleção não vence porque jogadores dividem o mesmo campo. Não. Ela vence quando existe o quê? Conexão, quando existe proteção, quando um é parceiro do outro, quando um confia no outro, quando um luta pelo outro. A presença sem conexão, ela produz uma convivência. Eu convivo com aquela pessoa. Mas a conexão, ela produz um relacionamento. Amém? Muitos acreditam que presença é pagar a escola. Muitos acreditam que presença é plano de saúde. Muitos acreditam que presença é colocar comida na mesa. Não, gente. Tudo isso é muito importante, claro. Mas a verdade é que seus filhos raramente vão se lembrar da mensalidade que você pagou da escola. Raramente. Eu nunca me lembrei da mensalidade que meu pai pagou. Ele nunca pagou. Eu sempre estudei escola pública. Ele nunca pagou a escola, graças a Deus. Nem plano de saúde, gente, eu tinha. Nem plano de saúde, nem escola. Mas ele me dava outras coisas. A gente se lembra da conversa, lembra do abraço, lembra da viagem, lembra da atenção. Lembra de quando eles estavam lá, quando a gente precisava. Pessoas, gente, raramente sentem falta de coisas. Eu nunca senti falta de uma escola particular. Eu nunca estudei nenhuma, não sabia nem o que era. A que eu estudava era a melhor que eu tinha. E eu era feliz ali. Porque pessoas não sentem falta de coisas, pessoas sentem falta de conexão. Fala comigo assim, conexão. E agora existe uma pergunta que todo líder de família deveria fazer hoje. Minha família sente minha presença ou apenas recebe a minha existência? Eu sou presente ou eu sou alguém que existe ali?
Porque é uma diferença muito grande entre estar presente e ser presente. Amém? Muitas vezes o problema não é a falta de amor, é a falta de escuta, falta de interesse. O problema é a falta do tempo de qualidade. O problema é a falta de olhar nos olhos. Sabe, o maior presente que você pode dar hoje para sua família não é algo que você compra, é algo que você oferece, a sua atenção. Amém? Então hoje, pense, como está a sua casa de verdade, na prática? Como você tem ajudado as pessoas no qual você convive? O que você precisa mudar? Como você pode melhorar sua família hoje? Seja você pai, mãe, filho, agregado, seja quem você for. Como você pode fazer? São perguntas simples, gente, como essa, que são capazes de abrir portas que estavam fechadas há anos. Talvez você esteja com a sua porta em algo na sua família fechada há anos. Mas uma pergunta como essa, como eu posso melhorar? Como eu posso mudar? Como eu posso me relacionar? Como eu posso edificar? Pode transformar, a partir de hoje, a sua família para sempre. Amém? Aleluia! E eu quero profetizar para você nessa manhã que Deus vai devolver a presença onde só existia rotina. A rotina, ela vai existir, mas ela vai existir com presença. Amém? Deus vai devolver interesse onde havia indiferença. Talvez você era tão indiferente que nada mais fazia diferença para você. Mas hoje você vai se importar. Deus vai restaurar conversas que foram interrompidas, conexões perdidas e afetos esquecidos. Talvez você não se lembre como é um beijo, um abraço, um afago ou uma palavra de alguém que te ama. Mas hoje Deus vai restaurar isso na sua casa, começando a partir de você. Amém? Porque Deus vai começar uma mudança, mas Ele vai começar primeiro em nós. Em mim, em você. Amém? Por isso você precisa entender que a frieza começa quando a presença vira um costume. E a partir de hoje, essa presença não vai ser um costume. Amém? A presença vai ser algo excepcional que a sua família vai desfrutar. A sua presença, a presença dos seus filhos, dos seus pais, das pessoas que moram com você. Amém? Aleluia. 1 João 3,18 diz assim: não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos ler todos juntos? Não amemos de palavra. 2. O amor precisa de ser demonstrado, não apenas presumido. Sabe, gente, uma das frases mais perigosas dentro da família é: eles sabem que eu amo eles. Talvez as pessoas saibam que você as ama, mas elas precisam não só saber, elas precisam sentir que são amadas. A gente sempre pergunta para a nossa filha: filha, você se sente amada? Filha, você sente que o papai e a mamãe te amam? Sim, mãe, sinto. Por quê? Não adianta eu falar que amo minha filha se ela não sentir esse amor. Não adianta eu falar para as pessoas que eu os amo, mas se ela não sentir esse amor. Porque o amor, ele nunca aparece quando começa a aparecer ausência. O amor nunca abraça quando começa a aparecer distância. O amor, ele nunca honra quando começa a aparecer o desprezo. O amor nunca escuta quando começa a aparecer rejeição. Gente, na Copa, não basta dizer que ama a camisa. Não basta você dizer que ama a sua família. É preciso correr por ela. É preciso defender o escudo. É preciso sacrificar pelo time. É preciso lutar até o último minuto. Da mesma forma dentro da família. Não basta declarar amor, é necessário demonstrar amor. Fala para quem está do seu lado assim: é necessário demonstrar, gente. Quando você lê a palavra de Deus, o amor bíblico, ele sempre produz uma ação. Ele não é só uma palavra, ele é uma ação. Jesus não disse que somente que amava as pessoas. Não, Jesus ele foi para a cruz. O amor sempre ele encontra uma forma de aparecer. Jesus nunca demonstrou que amava apenas de palavras. Não, ele tocava o leproso. Ele abraçava aqueles rejeitados.
Jesus, ele sentava com os pecadores. Ele chorava com seus amigos. Jesus, ele caminhava com seus discípulos. Sempre tinha uma ação. Jesus servia. Jesus lavava os pés dos discípulos. Gente, porque sempre o amor vai se materializar em uma ação. Quando você ama, você tem uma ação. E o contrário do amor é a frieza. Mas a frieza é a indiferença. Eu sou indiferente. Se tá ou se não tá, se quer ou se não quer, para mim tanto faz. Isso é terrível. E aqui está um dos maiores problemas da família moderna. As pessoas estão terceirizando suas demonstrações de amor. Compram muito presente para demonstrar ausência. Pagam contas, compensando a distância. Fazem transferências para compensar a atenção. Olha, eu não vou não, mas eu vou te dar isso. Te dar um pix. Ô, gente, tem hora que eu faço isso com os aniversários que eu sou convidada, mas eu não consigo em todos, não. Mas nenhuma transferência bancária vai substituir uma transferência emocional para o seu filho, para o seu marido, para as pessoas que você ama, para o seu tio, para sua tia, para sua avó. Quem tem vó, gente, aproveita enquanto vocês têm vó, que vó é bom demais. Seu filho não precisa do seu recurso, gente. Seu filho precisa do seu coração. Seu cônjuge não precisa apenas da sua provisão. Provisão é a parte de algo que ele pode te entregar. Ele precisa da sua presença. Ele precisa da sua atenção. Aquilo que o dinheiro jamais substituirá é aquilo que produz, que você somente pode entregar, que é a sua presença. Amém. E eu quero propor uma ação prática para você nessa semana. Abrace mais, elogie mais, critique menos, ore juntos. Faça uma refeição especial, escreva uma mensagem, peça perdão, demonstre gratidão, porque pequenos gestos produzem grandes transformações na nossa família. Amém. Aleluia. E eu quero declarar sobre você que o amor voltará a ter voz na sua casa. O amor voltará a ter ação, voltará a ter abraço, voltará a ter mesa, voltará a ter demonstrações dentro da sua casa. Talvez você está ouvindo aqui isso e você está aí agora com um sentimento de culpa. Não, você vai tirar essa culpa e vai ter uma ação através disso que você está aprendendo hoje. Amém? Você pode fazer diferente. Você está vivo. Você pode recomeçar de novo. Aleluia. Lucas 15, 20. Diz assim. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Vamos ler todos juntos? E levantando-se... 3, a frieza transforma familiares em estranhos. Talvez uma das cenas mais dolorosas da sociedade moderna seja essa. Casa cheia e corações vazios. Casa cheia e frieza. Todo mundo conectado na rede social. E todo mundo desconectado em casa. Todo mundo tem a senha do Wi-Fi, mas ninguém tem a senha da outra pessoa. Todo mundo acompanha as notícias do mundo, mas não acompanha o sentimento da pessoa que está do seu lado. Todo mundo conhece os influencers do século, mas não conhece quem mora dentro da sua casa. Gente, a frieza emocional transforma o nosso lar em um alojamento. Você entra, sai, come, dorme e vai embora. Você entra, toma banho, dorme e vai embora. Pessoas saem e entram, mas não se encontram. Essa parábola, esse versículo que nós lemos, ele é a respeito da parábola do filho pródigo. Gente, ele poderia ter recebido seu filho com cobrança, mas não. Ele poderia ter recebido um filho com julgamento. Ele poderia ter recebido um filho com punição, porque o filho falou assim, dá-me a minha parte da riqueza porque eu vou embora. Esse filho pega tudo que o pai lhe deu, vai embora, gasta tudo. E depois, quando ele se vê numa situação de sarjeta, onde ele não tinha nada, ele não tinha ninguém,
ele se encontrava sozinho, ele desejou, a palavra fala que ele desejou comer lavagem dos porcos, de tanta fome que ele tinha. E aí ele se lembra, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho um lar, eu tenho uma família. Lá tem comida, lá eu tenho amor, lá eu era amado. Gente, o pai poderia ter recebido ele de outra forma. Mas quando ele retorna, o pai o recebe com amor. Porque o amor, ele sempre restaura antes de acusar. Sabe? A Bíblia fala que o pai viu o filho de longe. O que isso quer dizer? Isso significa que o pai continuava olhando para a estrada pelo qual o filho tinha ido embora. E ele olhava e ele tinha, eu tenho certeza que ele tinha no coração, um dia meu filho vai voltar. Ele continuava esperando, acreditando, amando aquele filho mesmo longe. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor, ele nunca desiste. Então você nunca vai desistir de orar pelos seus filhos que não conhecem Jesus, pelos seus pais que não conhecem Jesus, pelas pessoas que você precisa alcançar um dia. Você não pode desistir, porque o amor não desiste. Amém? Mesmo que alguém tenha machucado você, mesmo que alguém tenha falhado, mesmo que seu pai ou sua mãe tenha motivos para manter distância, mesmo o evangelho sempre nos empurra para a reconciliação. O evangelho sempre é construído sobre o amor, sobre as pontes que nós podemos fazer e não sobre os muros que nós podemos colocar. O evangelho é sempre construído sobre uma graça poderosa. Eu não merecia, mas ele foi lá e morreu por mim, me amou e me alcançou. E se ele fez isso, gente, quem somos nós? Há famílias esperando alguém dar o primeiro passo. Há famílias esperando uma ligação, um abraço, uma conversa, uma reconciliação. E hoje você vai parar de esperar o outro. Vai começar você. Amém? Quem ama apenas vai dar o primeiro passo hoje. Amém? Fala assim, você pode dar o primeiro passo hoje. Gente, porque quem ama apenas quem merece, não entendeu o amor de Deus. Sabe por quê? Nós precisamos amar quem não merece ser amado. Esse é o verdadeiro evangelho. Amar o meu amigo, muito bom. Me celebra, me aplaude, está ali comigo, está na hora boa, hora ruim. Mas a palavra fala assim, se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se aquele que te aborrece tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Que nessa manhã você entenda isso. Eu quero profetizar para você que onde existia distância, Deus criará reencontros. Que onde existia silêncio, Deus criará diálogo. Que onde existia frieza, Deus derramará amor. Gente, mas é difícil demais amar aquela pessoa que é a pelinha na nossa vida. É terrível, gente. É terrível. Eu tenho dificuldade, muita. Vontade de dar um soco. Vontade de mandar para o espaço. Senhor, prepara e leva. Dá vontade de desejar isso. Não dá vontade não, a gente deseja, tem hora. Mas Deus é bom, amém? Ele nos ama imensamente. A sua graça nos alcançou. E a gente precisa melhorar a cada dia. Amém? Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Vamos ler todos juntos? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, 4, reacende o amor da família. Amém? Existem coisas que técnicas não resolvem. Que feridas e conselhos não alcançam. Existem coisas que dores e argumentos não curam. Somente Deus. Gente, a psicologia ajuda, a terapia ajuda, o aconselhamento pastoral ajuda, o psiquiatra dá um remedinho. Mas existe uma dimensão da alma que somente o Espírito Santo consegue tocar. Quando Deus entra numa casa, Ele não apenas muda comportamentos. Quando Deus entra numa casa, Ele muda a atmosfera. Ele quebra o orgulho. Ele dissolve os ressentimentos. Ele cura as memórias. Ele restaura os afetos. Ele ensina as pessoas a pedirem perdão. Ele ensina as pessoas a recomeçarem. Porque Deus
é especialista em ressuscitar aquilo que parecia estar morto, ou aquilo que estava morto. A filha de Jairo parecia estar morta, mas ela dormia e ele ressuscitou. Mas Lázaro estava morto e ele chamou ele para fora e o ressuscitou. Ele fez isso no Vale de Ossos Secos, vimos várias mensagens sobre isso. Parecia um cenário de morte. Ele fez isso na igreja primitiva e ele continua fazendo isso hoje. Talvez a sua casa está como um vale, pouca conversa, pouca interação, pouca ternura, pouca proximidade, muita distância. Mas Deus tem a habilidade, a experiência em transformar vales em exércitos. Amém! E o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, ressuscita relacionamentos aqui hoje. O mesmo Deus que restaurou Pedro, ele restaura casamentos hoje. O mesmo Deus que reconciliou o filho pródigo, pode reconciliar o pai aos filhos e os filhos aos pais. E a palavra fala isso, que ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a gente precisa continuar crendo nessa palavra. Porque nenhuma casa é fria demais para o fogo do Espírito Santo. Nenhum casamento é distante demais para não ser alcançado com a graça de Deus. Nenhuma história está quebrada de Deus demais que o céu não possa reconectar e restaurar. O inimigo ele não precisa destruir uma família de uma vez. Ele só precisa esfriar um ambiente aos poucos. Sabe? Ore hoje pela temperatura emocional da sua casa. Não apenas pelas finanças, pela saúde, pelas portas abertas. Ore pelo amor. Ore para que a sua casa não somente tenha conforto, mas que você tenha descanso na sua casa. Porque muitos têm conforto, mas é um lugar terrível. Muitos têm dinheiro e é um lugar terrível, gente. E eu quero declarar sobre a sua vida, profetizar que o Espírito Santo vai aquecer relacionamentos frios. Eu quero profetizar que o Espírito Santo vai restaurar, vai reconectar conversas que foram interrompidas. O Espírito Santo vai reacender o amor que parecia estar apagado. Ele vai se levantar hoje, em nome de Jesus. Nós estamos na Copa do Mundo, nós estamos na maior seleção que nós temos, a nossa família. Amém? E ela já é vencedora, não importa o placar. Ela já é vencedora. Na Copa existe um jogo, mais que um jogo. Existe um jogo acontecendo dentro da nossa casa. E é sobre ele que nós precisamos nos alicerçar e nos firmar. O amor, o perdão, a reconciliação, a honra, a presença, a restauração. É sobre isso que nós precisamos restaurar hoje. E a pergunta é: quem está vencendo dentro da sua casa? Talvez você entrou aqui e falou assim: nossa, hoje eu vou sair daqui empoderado para o meu mês. Você vai sair mesmo, empoderado para a sua semana. Porque não tem nada melhor do que você amar a sua família. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você ganhar todos de fora e perder sua família, sua casa? Não adianta. Deus não criou uma família para ser apenas pessoas compartilhando o mesmo endereço, mesmo CEP, mesmo número. Não. Deus criou uma família para ser aliança, para ser refúgio. Amém? Para ser mesa, para ser abraço, para deixar um legado. Deus criou a família para isso. E a maior Copa do Mundo não é quando você ou eu levantamos uma taça de vencedores. A maior vitória acontece quando uma geração é transformada a partir de nós. Quando uma geração é inspirada. Quando eu deixo um legado de novo. Quando as crianças sonham. Quando as famílias se unem. Quando uma casa vibra junto. Não existe uma vitória maior quando uma casa volta a sorrir. Não existe vitória maior quando voltam a conversar, quando voltam a abraçar, a confiar, quando voltam a se relacionar, quando voltam a ocupar um lugar que outrora tinha sido perdido, mas agora ele foi reposicionado. Porque no final da vida, gente, ninguém vai perguntar para você quantos gols você comemorou. Não vai. Naquela Copa do Brasil, quantos gols você comemorou? Quantas partidas você assistiu? Não, eles vão se lembrar quanto amor você entregou,
Quantas ações você fez para as pessoas que você ama? O maior legado que você pode deixar não é somente um patrimônio financeiro. O maior legado que você pode deixar para a sua família é uma família que aprendeu a amar. Amém? E o amor, ele sobrepõe todas as coisas. Amém? Ai, fique de pé nessa manhã. E eu creio que Deus hoje está soprando vida sobre os lares dessa família Power. Amém? Deus está reacendendo brasas, restaurando as mesas, reconectando os corações. Está restaurando os abraços, as conversas. Quantas pessoas têm medo de conversar com as pessoas da sua casa? Querido, hoje Deus vai quebrar isso. Os relacionamentos serão bons, serão fluidos, serão abundantes. Porque quando Deus restaura uma casa, Ele restaura uma geração inteira. Amém? Eu queria que você apresentasse a sua família agora diante de Deus. Os que estão com você, os que não estão com você, os que você conversa, os que você não conversa. É todo mundo hoje pro jogo. É todo mundo. E o primeiro passo vai começar com você. Não espere a mudança do outro, não. Espere a sua mudança. É você que começa a mudar. É você que ouviu essa palavra. É você que começa a ser transformado. E você vai apresentar a sua casa ao Senhor. E você vai falar: Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Senhor, me enche de força. Para nós chegarmos ao final sendo campeões. Amém. Enquanto a Power Music canta, eu queria que você orasse e apresentasse a sua casa ao Senhor. Depois nós vamos orar juntos.